Fabiola, ontem, né, conversando com algumas pessoas que estavam ali nessa expectativa desses depoimentos, eu notei assim uma certa tensão em torno justamente de agora não ter mais acesso algum ao CID. Assim, antigamente o grupo do Bolsonaro tinha uma proximidade, um diálogo com pessoas próximas ao CID, e esse diálogo se rompeu de fato. Nessa última troca de advogados, e aí isso está deixando o núcleo próximo e o próprio Bolsonaro muito tenso. Inclusive, algumas pessoas que tiveram com ele nos últimos dias me contaram que ele anda deprimido, realmente aéreo, nas reuniões que faz, não sabe quem escuta, está bastante abatido com tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. A preparação para esses depoimentos ficou restrita ao núcleo de advogados e até para, enfim, ninguém se complicar, vamos dizer assim, foi tudo muito separado, sabe? Bolsonaro e a Michelle com os advogados, o Fábio Van Garten, que de algum jeito participa da defesa, separado dessas outras pessoas. Eles também criaram uma certa estratégia de isolamento do Frederico Wassef desde a operação, porque o Wassef meio que não escuta ninguém, faz o que quer, né? Então, assim, ele ainda assim acessava o Bolsonaro, mas também me relataram assim que o Bolsonaro continua, não perdeu a mania de ficar mandando vídeo figurinha no celular. Tá abatido e tal, mas ele continua o tiozão do Zap, né? Continua lá mandando, enfim, um monte de coisa no telefone para as pessoas. Não me relataram fake news, mas me relataram, enfim, meme, essas coisas mais agressivas que ele sempre teve costume de mandar. Agora, tá todo mundo muito tenso, acho que a preocupação mais recente está em torno da Michelle, porque há uma avaliação de que a Michelle pode de algum jeito agora ser investigada de uma maneira mais precisa, direta. Ela sempre acabou sempre poupada em todos os casos que envolviam a família Bolsonaro, porque de algum jeito no bastidor se comentava, até entre investigadores, que era não vamos atingir a família, o Bolsonaro, mas agora, até pelo grau das questões e as provas que surgiram, e a participação dela mais efetiva em alguns episódios, então ela torna-se uma investigada, é a primeira vez que ela tem que depor, porque sobre os cheques do Queiroz a gente nunca ouviu uma única palavra da Michelle sobre esse assunto, né, para se explicar em nenhum momento, mas isso também a gente deve aos investigadores que nunca intimaram ela para depor. Então, é um dia bastante decisivo, e última coisa que eu queria comentar aqui, até para deixar nossos queridos colegas também contribuírem, é que essa tática de botar todo mundo para depor no mesmo horário é uma outra coisa que deixa todos eles muito tensos, porque eles acreditam que os policiais vão ficar falando entre si no momento em que as perguntas estão sendo feitas. E aí, no alinhamento dos depoimentos, as mentiras e as perguntas vão ficar muito claras na hora em que um fala uma coisa, o outro fala uma outra, vai ter por trás vai ter uma linha de comunicação direta entre investigadores da Polícia Federal. Nossa, eu queria. Nossa, como eu queria acompanhar isso. Todo mundo queria, né, Juliana? Porque vai ser interessantíssimo. Isso aí deveria ser transmitido, né, Josias? Porque é o presente para o Brasil, né? Essas joias, esses presentes. Pro Brasil, na verdade, né? Quer dizer, isso é o que normalmente acontece. A gente não sabe também quais são os motivos desses presentes. Isso também a Polícia Federal está investigando, Josias? Quais são os motivos de presentes tão valiosos? Porque a gente não tem informação na história de presentes com tanto valor que governos tenham recebido, né, Josias? A polícia tem interesse nisso, Fabíola, mas ela está se concentrando nesse momento no recebimento das joias e nas evidências de que essas joias pertenciam à União e não poderiam ter sido comercializadas como foram pelo Bolsonaro, né? E há detalhes que tornam essa inquirição simultânea de hoje mais interessante, Fabíola, que a polícia se equipou muito para esse depoimento coletivo de hoje.
E nessa preparação, houve uma combinação entre os investigadores de que, eventualmente, um inquiridor poderia municiar o outro para expor as contradições. Então, quem está interrogando o Bolsonaro, diante de uma contradição que possa suscitar uma nova pergunta ao Mauro Cid, por exemplo, quem está inquirindo o Bolsonaro pode municiar quem estiver inquirindo o Mauro Cid e vice-versa. O mesmo se dá entre os depoimentos da Michele Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. E todos sabem, que ninguém é ingênuo, que as defesas se comunicam, os próprios réus têm as formas de se comunicar, são pessoas que passaram 4 anos trocando mensagens. E ninguém vai supor que agora, de uma hora para outra, interromperam-se os canais de comunicação. Excetuando-se o caso do Mauro Cid, que de fato parece ter interrompido esse duto que o vinculava ao Bolsonaro e à defesa do Bolsonaro, sobretudo depois que o pai dele, o general Lorena Cid, foi arrastado para dentro do inquérito. Excetuando-se o Mauro Cid, todos os demais investigados estão falando entre si. Se não pessoalmente, por meio das suas defesas, por meio dos advogados. Mas nenhum deles sabe, conhece na sua inteireza os detalhes de tudo que a polícia obteve. O que foi extraído do celular do Assef, o que foi extraído do celular do general Lorena Cid, o que a PF conseguiu obter nas suas investigações, o que o Mauro Cid revelou nos 2 últimos interrogatórios, que duraram aí cerca de 16 horas. Nem todo mundo sabe dos detalhes de tudo aquilo que a polícia tem em seu poder. Então, afora esses detalhes, que são desconhecidos e que, portanto, não podem ter sido objeto de combinação entre os interrogados, afora esses detalhes, com os quais a polícia espera surpreender os interrogados, há essa possibilidade de um intercâmbio de informações entre os agentes federais que participarão dessas inquirições marcadas para essa quinta-feira, e diante de uma revelação que possa servir de material para espremer um outro interrogado, eles vão se falar, os agentes combinaram esse procedimento. Então, não vai ser uma coisa, não vai ser um passeio, um piquenique para o Bolsonaro e para o seu grupo, não, Fabiola, vai ser uma coisa, como disse, a polícia se equipou para esse interrogatório. Esse depoimento simultâneo, ele é extremamente importante para entender, né, qual foi a responsabilidade de cada um desses personagens. Eles atuaram em conjunto ou separadamente? Teve ali algum impulso individual ou foi a mando de alguém? Né? Muitas perguntas hoje da Polícia Federal a todos esses 8 personagens, né, Josias? Sem nenhuma dúvida. A Polícia Federal, Fabiola, avalia que já reuniu elementos para expor os glúteos do Bolsonaro na vitrine. A Polícia Federal avalia que já cercou o Bolsonaro. Você se lembra, Fabiola, que lá no início, quando se descobriu que o presidente estava tentando recuperar joias retidas no aeroporto de Guarulhos, o Bolsonaro disse: estou sendo acusado de receber um presente que eu não pedi e não recebi. Entre essa frase e a fase atual, muita coisa veio à tona. E o Bolsonaro, esse que declarou não ter recebido presentes e não ter solicitado presentes, hoje sabe-se que ele não só recebeu os presentes, como comercializou esses presentes, subtraindo objetos valiosos que pertenciam à União, e depois, pilhado no contrapé, ele teve que recomprar os presentes. E ele se serviu de uma estrutura que estava ao seu redor, uma estrutura que inclui ex-servidores, como o Faz Tudo, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, e os amigos de sempre, os companheiros de sempre, como o Frederico Assef, que era advogado da família Bolsonaro e virou
operador da família, operador dos maus negócios, dos maus passos da família. Então, a polícia imagina já ter elementos para expor as contradições e, sob essa camada de contradições, os crimes que foram praticados pelo Bolsonaro. E o que já foi descoberto deixa a defesa do Bolsonaro meio sem nexo, porque a única tese que a defesa encontrou para tentar sustentar, de alguma forma, a isenção do Bolsonaro foi a tese segundo a qual o Bolsonaro tem direito às joias que ele lá atrás dizia que não havia pedido, não havia recebido e que não havia muito menos comercializado. Então, hoje, diante de tudo o que foi descoberto, o Bolsonaro, a única defesa que os seus advogados encontraram foi a de alegar que ele tem direito às joias. Mas todo o material reunido pela Polícia Federal, Fabiola, mostra que a movimentação do Bolsonaro e do seu grupo não orna com esse argumento da defesa, porque se ele julgava ter direito às joias, porque, afinal de contas, se serviu de uma estrutura clandestina, vendendo essas peças que ele diz que tinha direito no mercado clandestino nos Estados Unidos e recomprando também na surdina para devolver ao Tribunal de Contas da União quando o TCU exigiu. Então, tudo desmonta a única linha que os advogados foram capazes de construir para tentar defender o Bolsonaro. E o Bolsonaro cometeu o seu último ou penúltimo deslize, Fabiola, quando, dias atrás, questionado sobre a movimentação do Mauro Cid para vender e recomprar joias, ele disse que o Mauro Cid tinha autonomia no cargo. Isso deixou o Mauro Cid e a sua família ainda mais irritados com o Bolsonaro e fez com que o Mauro Cid começasse a colaborar com a Polícia Federal. Hoje a grande dúvida é qual é a extensão dessa colaboração do Mauro Cid. Mas o que a polícia guarda aí, ainda em sigilo, o que vem dizendo o Mauro Cid, que teve 2 interrogatórios nos últimos dias que duraram 16 horas, somadas, duraram 16 horas essas 2 inquirições. A polícia faz segredo sobre o que disse o Mauro Cid, mas o que alegam os investigadores, Fabiola, é que, independentemente da colaboração do Mauro Cid, tudo o que a polícia já reuniu é suficiente para, como disse no início, expor os glúteos do Bolsonaro na vitrine para indiciar o Bolsonaro e para sustentar uma denúncia contra ele. Professor Mairovitch, qual é a sua expectativa? Olha, um olhar jurídico diante disso tudo e diante da estratégia, que é uma estratégia de despiste da Polícia Federal. Despistar, como você fez a chamada, Fabiola, todos sabem que o Bolsonaro se preparou, que o seu, também por outro lado, que o seu ajudante de desordem, atenção, seu ajudante de desordem também se preparou. E que existe aí defesas conflitantes. Então, qual é o olhar jurídico que eu coloco? Muita coisa vai ser dita e vai haver necessidade de comprovações, de buscas de documentos. Hoje, a partir de hoje, atenção, poderá sair a prisão temporária do Bolsonaro. A lembrar, a prisão temporária, diz a lei, é algo, vou usar o termo da lei, imprescindível, ou seja, necessário a coleta de provas. Ela é temporária, tem uma duração de 5 dias que pode ser prorrogado por mais 5 dias. Eu acho que hoje, diante desse clima, do pai do ajudante de desordens, que está estomagado, e mais do que isso, está sentindo que o Bolsonaro não vai deixar os soldados pelo caminho, vai jogar uns ao mar, e o próprio Uacef
em razão do vídeo gravado pelo filho do Bolsonaro, incensando o Assef, falando da confiança dele. Quer dizer, o próprio Assef, que vai depor em São Paulo, pelo que está sendo comentado, poderá também prestar um depoimento e virá contra, ou seja, incriminar o Bolsonaro. Mas de todo esse conjunto, eu estou achando que a polícia vai ter a necessidade de buscar outras e contundentes provas. E aí nós poderemos ter, atenção, a prisão temporária do Bolsonaro. Mairovich, mas essa prisão pode vir hoje, na sua análise? Durante o depoimento? Logo após o depoimento? Logo após os depoimentos, emergindo as provas. E eu disse que a lei estabelece o quê? Uso o termo chamado imprescindibilidade. Se houver, portanto, a necessidade, dependendo do que está falando, tem muita coisa, muita prova, tem prova já necessária, como bem ressaltou Josias, mas tem muitas comprovações e apreensões que poderão ser bastante necessárias e a polícia ainda não tem. Hoje, dependendo, se as defesas forem conflitantes, o Mauro Cid, como o Josias lembrou no seu artigo de ontem, as horas que ele passou, em curto espaço de tempo, em menos de 6 dias, deu depoimentos de 6 e mais de 9 horas. Parece que está havendo uma colaboração, como anunciou lá atrás o seu advogado, o novo advogado. Tudo isso significa o quê? Dados novos, elementos novos que precisam do quê? De um apoio, de um suporte probatório. Daí a necessidade da polícia ir buscar. Agora, para isso é imprescindível a prisão, porque o Bolsonaro poderá esconder, isso poderá sumir. Hoje o dia vai ser um dia muito importante, diante do que foi dito e diante da imprescindibilidade da prisão para busca de provas. O Mairovich, até para a gente entender, dá um exemplo para a gente. Por exemplo, se Mauro Cid, que foi até o que eu lhe perguntei, se Mauro Cid vai entregar. A gente sabe que Mauro Cid mudou de advogado, o advogado dele tem essa intenção de falar mais, já disse isso em algumas entrevistas, de que Mauro Cid iria. Caso Mauro Cid diga que foi amando de Bolsonaro, é disso que o senhor está falando? Quer dizer, se vier uma declaração de Mauro Cid ou uma confirmação por parte de Assef de que foi realmente Bolsonaro, ou que eles digam que pagaram ou deram dinheiro a Bolsonaro, é isso que o senhor está falando? Fabíola, vamos deixar um exemplo bem marcante. Exagerado, hein? Atenção, exagerado. Todo mundo sabe que o relógio Patek Philippe ainda não apareceu. Um relógio muito valioso. Vamos imaginar que, pelos depoimentos, saia hoje que esse relógio esteja em determinado lugar, escondido, vamos imaginar, pelo próprio Bolsonaro, e o Bolsonaro tem uma chave que não entrega em tal lugar. Vale dizer, é dita uma coisa. É evidente que o Bolsonaro não vai entregar a chave, não vai haver necessidade, poderá ter até uma resistência, uma mudança de lugar, esconder as coisas, repassar as coisas. Então, daí vai surgir o quê? A imprescindibilidade, a inevitabilidade de se prender para que a polícia possa trabalhar na busca de provas. É assim que funciona, na busca de coisas que podem sumir, em razão de o suspeito se solto, ele for comprometer tudo isso. Olha, hoje, pelo quadro apresentado, o Bolsonaro está em má posição. Eu diria até, usando uma expressão muito usada na Itália nos meios jurídicos, se diz cavalcare la tigre, quer dizer,
cavalgar um tigre. Ora, se ele cair, ele pode ser engolido imediatamente. Ele está nessa situação, porque o pai do Mauro Cid não está para brincadeiras, está estomagado. O próprio Mauro Cid, se não for, se tiver, vou usar a expressão do Josias, desculpe, mas se ele tiver dois neurônios, ele já percebeu que o Bolsonaro está julgando tudo nas costas dele. Tem aí outros depoimentos. O único ali que poderá se manter fiel é aquele Vagigarten, que assim é um tipo aí de um defensor do impossível. O próprio Assef está preocupando a família. E a lembrar que o Assef é uma pessoa que tem experiência na área criminal, advogado, e passa dos limites e também ingressa no campo do crime, quando ele, por exemplo, escondeu no seu próprio escritório, que tem inviolabilidade, e ele usou a inviolabilidade do escritório para esconder o faz-tudo da família Bolsonaro. Então, ele ingressa na área criminal, ele está numa situação dessa compra e recompra de joias, uma pessoa que faz isso e nem IPTU paga, da onde veio o dinheiro. Quer dizer, tudo isso poderá hoje vir à luz. Ou seja, a verdade poderá aparecer e junto com a necessidade de apreensões, de buscas de documentos que o Bolsonaro deverá impedir, deverá tentar de qualquer jeito esconder. Daí eu estou afirmando da possibilidade de prisão temporária. A lembrar, prisão temporária pode ser prorrogada e, em 90% dos casos graves, a envolver associação delinquencial, prisão temporária cabe em determinado tipo de crime, há um elenco e quadrilha, bando, associação delinquencial, há essa possibilidade. Contra o Bolsonaro existe o quê? Peculato, lavagem de dinheiro e associação delinquencial. Então, existe esse enquadramento legal. Nós podemos ter uma prisão temporária. Bom, quem acaba de postar aqui é o senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais. Hoje vão tentar de tudo para desviar o foco do que realmente importa. Pode apostar que enquanto G. Dias, o ex-GSI de Lula, estiver na CPI, vão subir todas as cortinas de fumaça possíveis com o nome de Bolsonaro. E aqui fala, ele falando 9 fatos que mostram o GSI e por aí vai. É isso, ô Josias, quem está querendo aí criar uma cortina de fumaça? É realmente a CPI? É realmente a imprensa? O que você acha? Até aqui as evidências apontam que o Flávio Bolsonaro está tentando construir uma cortina de fumaça, né? Os dois fatos são independentes, ambos serão noticiados e o Flávio Bolsonaro tenta fazer crer que o depoimento do Gonçalves Dias, o general Gonçalves Dias, à CPI do 8 de janeiro, é mais relevante do que as apurações que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal e que terão um novo impulso a partir dessa inquirição coletiva que será feita hoje com o Bolsonaro e com outras sete pessoas vinculadas a ele, né? As duas coisas têm a sua relevância, Fabíola, mas não resta dúvida de que a investigação em torno do Bolsonaro é muito, mas muito mais importante do que o depoimento do general Gonçalves Dias, que também tem a sua relevância e que também merecerá o destaque devido na imprensa. Nós mesmos vamos falar sobre isso aqui. A Juliana Dalpiva está lá apurando enquanto a gente fala, mas eu queria trazer um outro assunto
que ela trouxe ontem também na sua coluna, falando sobre essa disputa no Supremo Tribunal Federal, né? E dizendo que Flávio Dino volta a ser um dos cotados, é isso, Juliana? Fabiola, olha, aqui prestar atenção em tudo que está acontecendo nas últimas semanas não é tarefa simples, tá? Porque tem todos esses desdobramentos na Polícia Federal, a CPI também, com, enfim, dias de tensão em torno da investigação que acompanha a Polícia Federal e outros dias, como hoje, que o depoimento do G. Dias e essa confusão que a oposição quer criar né, uma outra narrativa do 8 de janeiro. Agora, no bastidor, a gente tem, de um lado do governo Lula, a escolha pelo próximo Procurador-Geral da República, e do outro, também, outra discussão quentíssima no Palácio Planalto é o substituto ou a substituta da ministra Rosa Weber, que se aposenta em outubro. E acho que a primeira coisa aqui que eu preciso pontuar é que a chance de uma mulher ocupar essa vaga é cada dia menor. Não existe no horizonte concretamente o nome de uma possível ministra. Só existem homens. E dentro dessa corrida que dias atrás a gente falou sobre como o Jorge Messias tá despontando. Hoje ele ainda é, segundo as pessoas mais próximas ao Lula, né, o advogado-geral da União, o grande favorito para a indicação do presidente Lula. Mas tem um movimento que aconteceu nos últimos dias que é em torno do Flávio Dino, porque dentro do Supremo Tribunal Federal tem uma disputa vamos dizer assim, pela composição e pelas forças dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí, dois ministros do Supremo, né, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes, têm uma visão e uma avaliação de que o Flávio Dino seria um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, e esse apoio dos ministros é uma coisa que mexeu lá dentro desse jogo, no Palácio Planalto. Esse apoio dos ministros ao nome do Flávio Dino chegou o presidente Lula nos últimos dias, várias reuniões estão acontecendo em torno disso, e está se discutindo de maneira mais efetiva a possibilidade do Flávio Dino ser a indicação do presidente Lula. A gente ainda vai ter que acompanhar, né, nesses próximos dias a evolução disso tudo, mas o Dino tem algumas das características que eram apontadas pelo entorno ali como questões que o Lula traria como essenciais, né? A proximidade, ele é muito próximo ao Lula, ele reúne ali também um apoio da classe política de alguma maneira, embora uma parte ache ruim, porque ele também era um virtual candidato à presidência da República aí nas próximas disputas, nos próximos anos, mas ele tem apoio também dentro da classe política, e está crescendo essa história do nome do Flávio Dino. Acho que a gente ainda vai ouvir bastante nos próximos dias, mas o que me contam ali, as pessoas mais próximas ao Lula, é que está mais perto até de uma definição em torno do próximo ministro, embora a ministra Rosa Weber ainda tenha bastante, né, ainda tem praticamente um pouco mais de um mês até a aposentadoria dela. E o PGR, a gente, né, tem o fim do mandato do Augusto Aras anterior, mas a discussão da PGR ainda está bastante indefinida, embora esteja se afunilando a discussão para a escolha do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, vou falar infelizmente, porque eu também acho bastante ruim que essa imagem do Supremo Tribunal Federal fique com uma única mulher, somente com a ministra Carmen Lúcia, mas acho que a chance de uma mulher e de uma mulher preta ser nomeada para essa vaga, ela é cada dia menor, Fabiola.